Louvado seja Deus. Um pouco nervoso, acanhado, porque a palavra de Deus é sempre levado a sério, né? E a gente fica um pouquinho nervoso quando vai falar da grandeza de Deus. Desde já agradecendo a oportunidade que o nosso irmão André nos deu, né? Juntamente com o seu líder que nos permitiu, o Senhor Samuel, agradecendo, né, a permissão deles de nós estarmos trazendo essa palavra aos irmãos. Muito obrigado. Diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É só até aí, os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Por que eu escolhi este versículo? Eu vinha pensando, Senhor, o que falar? O que dizer? O que pregar? Falei, Espírito Santo, gera ao meu coração algo que realmente nós cristãos dos dias atuais venhamos escutar e colocar em prática aquilo que nos está distanciando de Deus. Traga uma palavra dentro do meu coração que eu possa ministrar para cada um dos irmãos. E ele me trouxe: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para não ler o texto todo, eu li só o versículo. Estas coisas que ele diz é porque os discípulos estavam preocupados com o que havia de comer, com o que havia de vestir. E eles estavam perturbados, porque eles perguntavam: Senhor, nós vamos te seguir, mas nós vamos comer o quê? Quem nos sustentará? E eles estavam preocupados com tudo aquilo que o sistema impunha a eles, que deveria ser daquela forma. E quando Jesus vem, ele começa a trazer algo diferente para aqueles discípulos. Fala, não, o que eu estou apresentando para vocês não é o que está nessa terra. Porque o que está nessa terra é corruptível, acaba. O que eu estou apresentando para vocês é algo eterno. É algo que vai trazer aquilo que vocês nunca tiveram na vida de vocês. A alegria, a paz, a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Aquele que crê em mim será salvo. Se nós crermos e buscarmos e colocarmos a nossa fé, nós teremos a salvação. Salvação do quê? Salvação do mundo a qual o inimigo das nossas almas, né, Satanás, ele tem preparado, porque ele é o inimigo direto de Deus, e ele não consegue atingir Deus de uma forma direta, então ele tenta nos atingir, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que morresse por mim e para você. Olha o amor de Deus por nós seres humanos. E sabendo Satanás que não pode tocar em Deus, ele toca na sua criatura, em algo mais importante até que os anjos. Você não vê na palavra de Deus, Deus se importando tanto com os anjos como se importa comigo e com você. Por isso que ele se preocupa com a nossa felicidade, ele se preocupa que nós tenhamos uma vida plena, ele se preocupa que nós tenhamos uma vida contente. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Aleluia. Mas nós estamos expostos a um sistema de engano, a um sistema que vive na mentira, a um sistema que tenta impor a nós aquilo tudo que é o contrário de Deus, tudo que nos afasta de Deus. E o que ele tem colocado nesses últimos dias? A tecnologia. Ele tem colocado coisas que nos tira da presença, dos momentos de oração, dos momentos de devoção. As igrejas estão esvaziando. As pessoas estão preferindo as coisas que agradam ao seu próprio corpo, que agradam às suas próprias vidas. Era o que os discípulos estavam vivendo, mas agora de repente eles têm que renunciar a tudo isso,
para passar situações difíceis. Mas Deus está falando, ei, tudo isso tem um tempo. Tem uma frase que eu costumo falar, eu falo para as pessoas assim, Senhor, para os meus amigos, olha, eu prefiro viver, sei lá, 70 anos, acho que é a média de vida do ser humano hoje, 70, 80, né, no máximo. Eu prefiro viver esses meus 70 anos servindo a Deus na dificuldade, na luta, buscando ao Senhor, mas ter uma eternidade de alegria, de paz, de renovação. Porque o mais importante para mim não é o que está nessa terra, o mais importante para mim é o que está no céu. E para mim entender o que está no céu, eu preciso ler a Bíblia. Porque está revelado o que é o paraíso, senão a paz, o amor, a perseverança, a alegria. Não haverá choros, não haverá lágrimas. É isso que eu quero para mim. Nós vamos trabalhar para ter as coisas na terra, sim. Nós temos que ter uma família abençoada, nós temos que procurar um bom emprego, nós temos que estudar. Mas essas coisas, elas não podem tirar de nossas vidas a devoção que nós temos que ter ao nosso Deus. E são essas coisas que têm tirado as pessoas, porque a preocupação do trabalho, da casa, das dívidas, as pessoas vão se desanimando de estar na presença de Deus. Deus tem dado dons às pessoas, elas têm deixado de lado por causa das preocupações. O dom de Deus é algo muito especial, ele não é para todos. E eu fico muito feliz, né, com a orquestra, eu acho muito bonita a orquestra, acho lindo demais a orquestra, né? É uma coisa muito celestial. A orquestra. Eu respeito muito os irmãos que são músicos de orquestra, né? Que eu sinto algo muito celestial. E nós vivemos num mundo tribuloso, ao qual o sistema, de todas as formas, tenta renegar a Deus, tenta inverter os valores, aquilo que era bom se torna mal, aquilo que era mal se torna comum. Glória a Deus. Eu lembro na minha época, que é um pouquinho distante, era uma honra para jovem ser virgem, era uma honra, hoje é uma desonra. Quando uma jovem chega na outra e fala assim, eu sou pura, eu estou esperando aquele que Deus prepara para mim, ela é alvo de chocarrice, de risadas, porque os valores estão invertidos. É isso que o sistema quer impor. Ele quer destruir primeiro a família, ele quer destruir o jovem, porque ele destruindo o jovem não tem futuro da igreja. A igreja cresce uma igreja corrompida, e uma igreja corrompida não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é santo. Meu querido. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele é santo. E ele não aceita corrupção de forma nenhuma. E eu e você, nós somos templos do Espírito, é uma honra inigualável ser templo do Espírito. É Ele que me convence e te convence do pecado. Quando você vai errar, você acha que a sua consciência não é o Espírito Santo falando, ei filho, não faça isso. Isso desagrada ao Pai. Eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para te colocar no caminho certo. Mas o sistema insiste em te falar, não tem problema, faça isso, não vai dar em nada. Fulano faz, ciclano faz, vai lá. Mas nós temos que ser a luz, só sobrou eu e você. Não existe mais ninguém para ser a luz deste mundo. Se eu e você, nós não formos a luz, nós formos corrompidos pelo sistema, a nossa estadia na igreja é em vão. É em vão eu estar sentado no banco, dizer que eu adoro a Deus, que eu busco a Deus, mas quando eu saio daqui, a minha vida lá fora não condiz. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Se a minha vida lá fora não condiz, ou seja, eu estou perdendo o meu tempo, porque haverá um grande julgamento naquele dia. E naquele julgamento, eu e você seremos julgados por cada ato que nós fizermos. Cada coisa está sendo escrita, irmão.
Eu levo isso a sério porque eu fico imaginando. Já pensou você chegar diante do trono, o anjo abrir o livro da vida, procurar seu nome e olhar para você e falar assim: lamento, o seu nome não está escrito aqui. Irmão, você já parou para pensar a dor que você vai ter? Eu penso nisso todos os dias. E é isso que me mantém na presença de Deus. Quando o pecado ele vem para me confrontar, ele vem para tentar me seduzir, eu lembro que naquele dia eu serei julgado e que os olhos de Deus estão de olho em mim. Então eu policio a minha vida todos os dias com as minhas palavras, com as minhas atitudes, principalmente com as palavras. Eu não sabia o que era palavras torpes. Nada mais é do que palavrão. Quantos que se dizem ser filhos de Deus praticam isso? Não é fácil, irmão, ser cristão. Exige renúncias que mexem com a nossa carne, com os nossos desejos humanos, e nós temos que renunciar. Porque se não houver essa renúncia, não há salvação. Acabamos nos corrompendo como muitos já se corromperam. A Bíblia diz que no final dos dias, o amor de muitos se esfriaria por causa da corrupção que entraria no coração dos homens. Hoje, quando nós nos apresentamos que somos da igreja, as pessoas olham para nós e falam assim: é mais um ladrão. Ah, você é pastor, é mais um sem vergonha. Porque homens foram corrompidos e corromperam a santidade do Evangelho de Deus, mas ainda existem os remanescentes. E eu acredito que eu e você somos estes remanescentes, aqueles que vai entrar nos lugares e alguém vai olhar: olha, tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei dizer o que é, mas algo diferente. Aí a pessoa vem na cabeça dela: você é crente? Aí você fala: pela graça de Deus, sim. Ah, então é isso. Você fala diferente, você age diferente, você não se corrompe como os outros. Pedro, quando negou Jesus, que Jesus estava sendo crucificado, ele começou a correr porque ele ficou com medo de ser crucificado, e as pessoas chegavam nele: você não é Pedro, discípulo? Não, eu não, Deus me livre. Não, mas você fala como ele, você age como ele, você é um discípulo dele. O Espírito Santo de Deus, ele revela às pessoas quem nós somos. Mas quando ele está em nós, quando a luz dele está em nós, se nós não tivermos essa luz, as pessoas não vão reconhecer Deus em nossas vidas. Nós não precisamos nos apresentar como cristãos, não. As nossas atitudes revelam quem nós somos. Se somos homens de Deus ou não. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa abandono de nós mesmos. Nós fizemos uma escolha que não foi fácil. Quando eu fui batizado, eu estudei 6 meses e ainda tive que passar o pastor na época. Ele era psicólogo. Nós tínhamos que passar pela aprovação dele. Não era simplesmente ter o desejo de se batizar, passar pelas águas e sair. Por que ele fazia isso? Porque ele queria ter certeza que eu tinha certeza do que eu queria, do que eu deveria renunciar. E que eu ia entrar naquele caminho para não sair mais. Então ele falou: filho, você tem certeza do caminho que você quer seguir? É um caminho difícil, é um caminho de muitas renúncias. Ainda mais para você que é jovem. O mundo tem muitas coisas para oferecer, não é bom, leva à morte. Porém, o que eu te apresento hoje te leva à vida, mas o que leva à vida exige renúncias. Você está preparado? O mundo já tinha me feito sofrer, depressão, tristeza, solidão, eu vivi muito isso. E quando eu conheci o Evangelho, que eu conheci o Senhor, eu falei para Deus: é isso que eu quero seguir. Eu abandono a tudo, Senhor, por Ti.
E em um certo dado momento da minha vida, eu passei por um processo terrível. E nesse processo, eu fiquei muito angustiado, muito triste. Mas eu sempre fui muito dedicado às coisas de Deus. E nesse processo, eu estava desanimado com a igreja. E eu pensei assim comigo, bom, essa situação que aconteceu comigo, eu já posso usar como uma desculpa para desviar. Olha só o pensamento. Eu posso usar como uma desculpa para desviar, aí eu faço as coisas que um dia eu desejei, e depois eu tenho a desculpa, não, eu desviei, né? Eu tive uma decepção X e desviei, né? E pá. Alguma conversa, sempre a gente quer arrumar uma desculpa, né? Para Deus não tem desculpa. Para Deus não tem desculpa. Ou nós somos e andamos com Ele, ou não. E quando eu sentei, eu pensei assim, eu nunca pisei em uma balada. Eu vou. Só que quando eu pensei, eu vou, veio um vazio dentro de mim. Eu falei, não. Eu vou conhecer garotas. Quando eu pensei nisso, veio um vazio dentro de mim. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa louca. Veio um vazio dentro de mim. E eu parei e pensei, eu falei, nada deste mundo mais me agrada. Nada deste mundo me dá prazer, nada. O que eu faço? Aí o Espírito Santo, ele falou na minha mente, falou, porque você não é deste mundo. Eu já te curei, você agora é do reino, nada deste mundo vai te trazer prazer. Naquele dia, eu tive a plena certeza que eu era de Cristo, porque nada do mundo me atrai, absolutamente nada me atrai, financeiramente, fisicamente, nada. Eu só tenho desejo de conhecer o reino que foi preparado para mim e para você. Eu só tenho desejo de um dia poder entrar na presença do Eterno e ver Ele sentado no trono com a sua glória e falar, vinde a mim, filhos, escolhidos, vencedores, recebei a coroa que vos foi dada. Irmãos, por isso que eu luto contra a carne. A carne pode desejar, mas o Espírito, ele esvazia isso, e você fala assim, por que a minha carne, ela quer, mas eu não tenho vontade? É uma luta, é a luta que Paulo fala do Espírito contra a carne. A carne, ela tem desejo, mas tem um vazio que entra em você, esse vazio é o Espírito Santo falando para você, ei, não é o teu caminho. Não é a tua escolha, eu te escolhi para ser meu. Então você é meu. Não adianta tentar fugir da presença de Deus, porque aqueles que Deus escolheu, Jesus falou, aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Nenhum. Aquele que o Pai me deu, nenhum se perderá. Nós fomos entregues do Pai a Cristo. E nenhum de nós nos perderemos neste fim de século, a qual o nosso Cristo está próximo a vir. Nos buscar e nos tirar deste mundo de tribulação, de tristeza, de angústia e nos levar para um reino de glória, eterno, de salvação. Por isso que mais uma vez eu falo para os irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Ele vai te abençoar, abrindo a porta de emprego, curando o teu marido, a tua esposa, dando um marido para você, dando uma esposa para você jovem, te dando um dom espiritual. Tudo isso vem dEle, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, agradeço ao Espírito Santo de Deus que me trouxe o entendimento dessa palavra. Espero que ele tenha falado de alguma forma com os irmãos.
E que nessa manhã, né, a gente costumado falar à noite, né, nesta manhã, que os irmãos vão para suas casas com muita paz no coração, com muita tranquilidade, crendo na vinda de Cristo e crendo, Senhor, eu preciso ser diferente, eu preciso ser a luz deste mundo, para que o nome do Eterno seja glorificado através de mim. Assim é a palavra entregue aos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Assim eu já retorno ao nosso ancião, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, querido Deus.